Baruch Hashem, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Mais um Shabbat, que bendição podermos estar juntos. E em especial este Shabbat Parashá Behar. Não? E estamos nos acercando do final do livro de Vaikra, Sefer Vaikra, livro de Levítico, não? O sea, Shabbat que vem já é a última Parashá do Shabbat Hazak e também um Shabbat Mevarchim, será um Shabbat que está antes de um Rosh Chodesh. Então, luego, já estamos aí, já no final praticamente do Sefer Vaikra, do livro de Levítico, não? Baruch Hashem, então, quantas coisas a Parashá tem para nós, de enseñanza, de instruções para o dia a dia. E caminhamos aí estas semanas donde hablamos desde a muerte de los hijos de Aarón. Estou sempre regressando a esta parashá porque é muito importante entendermos a sequência de como Hashem está falando, principalmente porque não foi uma coisa qualquer que ocorreu aí. O sea, a muerte de los hijos de Aarón foi uma coisa muito grave. E nos traz enseñanças muito profundas e sérias, ou seja, para nós, de muita responsabilidade. E o resultado, a consequência da atitude deles e como esta consequência, este resultado trajo para o santuário impureza, tumá, não? E Hashem quer falar com nós coisas muito importantes que involucram Tahará, que é purificação, não? Pureza, Kedushá, santificação, e também Hashem quer que nós seamos como Ele, Hamavdil ben Kodesh lechol, ou seja, aquele que hace separação entre o santo e o profano, as coisas que são separadas para uso de la santidad y las cosas comunes de los del día a día. Entonces, si una persona no logra hacer separación, o sea, si él no es un mavdil, un separador, o sea, no sé si está bueno en español, es separador, o sea, persona que está siempre separando, que tiene esta visión, esta capacidad de ver e hacer separação, se uma pessoa não logra chegar a este nível, está em peligro espiritual, vamos dizer assim, porque estará sempre caminhando de uma maneira em que ele pode estar contaminando-se em um estado de tumá, de impureza. Então, desde esta parashá hasta agora, nós venimos estudiando e Hashem viene hablando sobre estes temas, hablar o que é pureza e impureza, o que é justo, o que é injusto, as coisas desde o que nós comimos, de las práticas também entre homem e mulher, em sua casa, em sua família, entre pessoas, tudo que involucra estes temas, não? E agora chegamos a Parashá Behar. Então, como começa a Parashá? A Parashá que está registrada Sefer Vaikra, no livro de Levítico, capítulo 25, do verso 1 hasta capítulo 26, verso 2. E a Parashá Behar é literalmente nel monte, en el monte, ¿no? En el monte, nós vamos mirar aqui como está escrito em hebreu, capítulo 25 de Sefer Vaikra, do livro de Levíticos. Vaidaber Adonai el Moshe Behar Sinai, ok? E habló Hashem a Moshe en el monte, este é o nome da parashá, Behar, que monte? Sinai, ok? Diciendo, ou seja, Lemor, Daber el Bnei Israel ve'amarta lehem. Habla a los hijos de Israel y les dirás,
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, cuando lleguen a la tierra que yo les doy, ושבת הארץ שבת לאדוני. Descansará la tierra descanso sabático para Hashem. Hubo aqui uma ênfase, né? Para Hashem la tierra descansará. Então, mire que podemos fazer um kitsur a parashá, ou seja, um resumo desta parashá. Esta é a 32ª del ciclo de leitura de las parashot anual. E vamos estudar e conhecer um pouco mais sobre o ano de Shemitah. Shemitah, que é traduzido como remissão. É o ano sabático, certo? Ele conteu assim de anos, o ano de descanso. Veremos as leis que involucram este ano e como ano del descanso de la tierra. Também vamos ver aqui que é chamado de Yovel, o jubileu, o 50º ano. Ou seja, é um ciclo de 7 Shabbatotes, Shabbatot espanhol, português e hebreu, 7 Shabbatot anuales, ou seja, que involucram anos, conteo de anos, ok? Vamos mirar aí esta relação do Shabbat semanal, Shabbat anual, e de Shavuot e de Yovel jubileu, ou seja, uma comparação muito especial, que Yovel é chamado o ano de la libertad. Também a relação de irmão judío para com outro irmão judío, com seu irmão judío, e em relação no que se habla de deudas e também da esclavitud, ou seja, a servidumbre, não? E como também estas coisas como pagamento de las deudas. Quando uma pessoa estava em deuda com alguém, não poderia pagar. As leis que involucram todo isto. E Hashem, nesta parashá, vai falar, no final da parashá, sobre a idolatria, não fazer imagens, e termina a parashá falando de Shabbat. Ordenança para a guarda de Shabbat. E também dá honor ao santuário de Hashem. Bueno, então, já aí miramos que empieza a parashá falando de Shemitah, não é? Quando vocês entram aí em la tierra, por exemplo, está falando da terra de Israel, Eretz Canaan, que depois é Eretz Israel. Luego, não teremos como aplicar todas as leis que involucram Shemitah e Yovel fora da terra de Israel, porque isso é uma coisa que involucra muito a terra. Então, Hashem está falando aí, luego no primeiro verso desta parashá, em la Torá, ele disse: Kitavou el haaretz asher ani noten lachem. Então, quando cheguem, sim, quando entrem na terra que eu lhes dou. Então, chegando aí, tem que cumprir estas leis, estas regras que involucram, porque vamos estar falando de siembra e cosecha, pero nesta terra. Então, luego não podemos aplicar estas leis para coisas que estão fora. O que hacemos é que é importante estar conectados com estas leis, ou seja, a lei de Shemitah e a lei de Yovel, de jubileu, é importante estarmos conectados porque estamos falando de coisas que involucram o mundo espiritual. Ok? Não é solamente uma coisa prática de agricultura, porque se miramos o cenário de aquele tempo,
todas las culturas, todos los pueblos ahí en el oriente y también en el occidente de ellos, tenían sus dioses, su fe, y también tenían sus momentos de alegría con su cosecha, ¿ok? Con su siembra, pero ellos dedicaban todo esto a sus dioses, sus peticiones eran sus dioses, y cuando Hashem separa un pueblo para él, este pueblo también va a sembrar, va a cosechar para comer, para se alimentar, pero esto será con ¿cómo se dice? Tonalidad, de una manera muy festiva, que involucra un tiempo espiritual. O sea, no será de una manera como los otros hacían, involucraban sus dioses, pero había mucha idolatría. Pero el pueblo de Israel está servindo al verdadero Dios, luego, entonces Hashem también quiere que ellos estén involucrados con Hashem. ¿Por qué? Para que entiendan que todo que ellos reciban, que su comida, su vida depende de los cielos. No depende de riqueza, de poder, depende de los cielos. Por ejemplo, hasta hoy esto ocurre. La tierra de Israel es una tierra que de sí misma no tiene, es seca. Si no hay alguien para trabajar este suelo, ela se queda un desierto. Pero las cosas están ahí, necesita de alguien que solamente venga a dar, empezar el milagro. E isto involucra el hombre y Hashem. E por isso Hashem vai, nesta outra Parashá Bechukotai, quando Hashem vai terminando este Sefer Vaikra, ele vai dizer assim, quando vocês entrem aí, vocês necessitam guardar minhas leis, e nessa já empieza falando sobre isso. Para que? É o que falamos no Shema, a segunda parte do Shema, que se vocês cumprem, se vocês guardam mis mandamentos, mis Torot, Hukim, Mishpatim, ou seja, enviaré la lluvia. Y esto que es el secreto, la lluvia viene con que la tierra necesita. ¿Comprende? No hay mucho do que, por ejemplo, las hierbas, o que cada hierba, que cada vegetal necesita de suelo, no encuentra mucho ahí. Ella viene con la lluvia. ¿Comprende esto? Es de esto que Israel moderno creó, por inspiración de Hashem, el sistema de riego. Entonces así, es decir, tiene ahí, goteando ahí, y ellos ya ponen la agua, o que cada hierba necesita. Entonces va trayendo fertilidad para el suelo. En aquel lugar donde está aquella hierba, está ahí. Sacando esta idea do que Hashem hace. Entonces, la bendición que viene sobre el pueblo de Israel está condicionada a obedecer sus mandamientos. Claro, también, si miramos hoy, el Estado de Israel no es compuesto de la mayoría, o sea, de justos. A la mayoría de las personas no son religiosas, no tienen la Torah como una cosa muy importante de se vivir. La mayoría, así gran parte del pueblo de Israel, en la tierra de Israel, no vive los mandamientos de la Torah, pero Hashem ahí no es una cosa que ahora involucra la obediencia del pueblo, porque Hashem tiene ahora una obligación con su propia palabra. Si cumplir con su palabra que Él dio para los últimos días. Entonces traer el pueblo de Israel de las cuatro esquinas del mundo no dependía del pueblo de Israel para esto, si era mayor parte de justos o no. Hashem prometió, Hashem hizo. Desde 47 para acá, Hashem tiene reunido su pueblo y está trayendo, principalmente estos años ahí, 47 y 48, ¿no? las aliot, las imigraciones. Entonces eso no dependía mucho de la gente. Y de la misma manera, dar sabiduría al pueblo de Israel para hacer con que los desiertos vinieran a florecer.
da sus frutos, o sea, trayendo esta inspiración del, ¿cómo se llama? Sistema de riego, de goteo. También la inspiración divina para que ellos vinieron a hacer el desierto a florecer, dar frutos. Y bueno, sigue así hasta el final, porque ya estamos cerca, muy cerca del final. Y todas las cosas seguirán, no dependiendo mucho si ellos serán fieles o no, porque ahora Hashem tiene que dar honor a su palabra, que él dijo por la Torá, Moshe en primer lugar, porque Moshe va a hablar de los últimos días. Tal como nuestro padre Jacob también, su bendición sobre las tribus, también habló sobre los últimos días. Entonces estas profecías tienen que se cumplir. Hashem tiene que honrar esta palabra que dio a través de ellos, y todos los profetas que profetizaron de los últimos días también serán honrados a través del cumplimiento de las palabras de Hashem, que ahí será independe. ¿Está cierto? No depende independiente de la gente si va a ser fiel o no. O sea, Hashem cumprirá. Pero aqui neste contexto, quando Hashem está dando suas leis, vai haver uma condição, não? Então, vamos começar aí que estes preceptos aqui, estas leis, se você mira a parashá anterior, parashá Emor, Hashem está falando já desde allá algumas leis que involucram aí terra e as condições das pessoas de sua vida de santidade para com a terra, não? Agora, esta parashá empieza falando de Shemitah. Recuerda que na parashá passada nós falamos de um tema muito importante, de todas as que se falou aí, falamos de los Moadim. ¿Recuerdan? E então, quando chega a parte de empieza falando sobre Pesach, e entre Pesach e Shavuot, nós leemos aí que ele habla sobre o conteúdo de Homer. Não é assim? Então, Hashem ordenou contar os dias e as semanas hasta Shavuot. E agora, quando nós chegamos a esta parashá, Hashem vai começar falando agora de la mesma cuenta, pero agora involucrando não dias e sim anos. Ok. Então, continuando como a parashá dijo aqui, o verso 3. 6 anos podrás sembrar tu campo, e 6 anos podrás podar tu vinhedo, e recoletarás su cosecha. E en el año séptimo descanso completo será para la tierra, Shabbat para Hashem. Tu campo não sembrarás, e tu vinhedo não podarás. Lo postero de tu cosecha não cortarás, e las uvas que havias apartado para ti não tomarás. Ano de descanso completo será para la tierra, e será el producto sabático de la tierra para ustedes, para alimentar-se, para ti e para tu siervo e para tu sierva, e para tu asalariado e para tu residente que eles moram contigo, ou seja, los extranjeros, los gerim, e para tu animal e para la bestia que está em tu tierra será todo su produto para alimentar-se. E contarás para ti 7 ciclos de anos sabáticos, 7 anos 7 vezes. E serão para ti os dias de 7 anos sabáticos, 49 anos. Vamos parar. Então, que bendição. A relação de ano sabático e ano del jubileu, Shemitah e Shnat Yovel. Estas conexões ocultas, espirituales que existem entre uma e outra destas mitzvot, destas duas mitzvot. Quando miramos tudo que temos do povo de Israel, da tradição e também das informações, o que de importante que temos em la tradição são as informações passadas, principalmente socioculturais, históricas, não? Como haciam, como viviam, como era hecho.
Isso é importante porque regressamos ao tema de que hoje muita gente, ao despreciar estas informações, tem que imaginar como era e fazer como pensa, como interpreta, ou seja, interpretações particulares e acabam fazendo cada um criando seu judaísmo, criando seu cristianismo, né, com suas interpretações particulares próprias, porque despreciam o que existe de, como podemos dizer, de registro histórico. Então, quando cada tratado do Talmud ou da Mishnah está comentando pontos de mitzvot ou de leis, ele sempre vai trazer informações do passado para nós mirarmos aí como pensavam a gente do passado, como eles miravam todo isto, principalmente as leis que involucram o santuário, o Mikdash, ok? As leis que involucram isto, por exemplo, nós estamos falando de Pesach, sacrifícios no templo, conteo de Omer hasta Shavuot, relacionado ao templo, ofrenda de las espigas, e também a fiesta de Shavuot. Todo esto involucra sacrifícios, involucra o templo. Quando falamos de Shemitah e Yovel, também vão involucrar o templo, porque vão involucrar sacrifícios e ofrendas. Então, todo isto é importante conhecermos, porque são pontos principais de como viver, como viviam a gente naquele tempo, obedecendo estes mitzvot. Então, como fazer hoje? Esta é a razão como o templo será reconstruído. E como vai ser construído? Reconstruído. Tiene as informações, as medidas de como fazer, as alturas, o ancho, comprimento também? Não, profundidade, ancho e altura. Todo isso está aí, nas informações e nos tratados. Por exemplo, o Tratado Midah, aí dentro do Kodashim, vai falar sobre todos esses pontos. Então, tudo está aí registrado para que quando vai ser a hora, vão ser como está registrado. Como era que faziam, como eram que levavam o sangue, como descendiam, como subiam, quantos passos eram, ou seja, tudo isso está registrado aí. Às vezes há uma discussão de um sábio com outro porque não há uma informação muito clara, pero mirando el todo, você tem as informações. E isto é importante por isto. Então, quando nós miramos estas informações, mira que Hashem ordena a nós para que nós contemos a Sefirat HaOmer, o conteo de Omer. É uma responsabilidade de cada judío, de cada uma pessoa. Então, você tem que contar. É uma responsabilidade tuya com a Torá e Deus. Pero el conteo de las semanas de años, desde Shemitah, de la primera Shemitah hasta la sétima Shemitah de años, já não era uma responsabilidade de uma pessoa, e sim del Sanedrim, ou seja, del Beit Din Agadol, ou seja, o grande tribunal, a Corte Suprema de Israel, porque muitos dias para contar, muitos meses, são anos, então eles têm que contar os anos, e quando se acerca, eles dão as informações para o povo. Mira, falta 2 anos, falta 3 anos, ano que vem já é, compreende? Então, se contando Shemitah, nós estamos falando de 50 anos. Então, assim, uma pessoa com 50 anos, quantas Shemitot vai participar em sua jubileu vai participar em sua vida? 2. Mirando que vai chegar a 120. 50 e já. Quase 3. Pero 50, um jubileu. 50 já está chegando a 120. Compreende? 2 jubileus. No máximo 2. Então, assim, se pode contar e se pode mirar 2 vezes em sua vida esta liberação, ou seja, este mover de jubileu na terra de Israel.
Claro que uma pessoa não necessariamente vai nascer no primeiro dia do primeiro controle. Ou seja, ele pode virar hasta 3 jubileos por la mitad, compreende? Não necessariamente cumprir 50. Nasceu quando estava 25, quando 30 ou quando 40. Cumpriu um, ou seja, de alguma maneira não vai mirar os 3 completos, porque sim, só 150 anos, não? Então, é importante entender isto, que entre Pesach e Shavuot, a responsabilidade é de cada uma pessoa, cada um Yehudi. E ele conteúdo de Shemitah hasta Yovel, hasta Jubileu, de Gran Tribunal, el Sanhedrin, ou seja, é chamado de Knesset Agdolah, ou seja, a grande Assembleia Beit Din Agadol. E, se você mira aí, a semelhança numérica é a mesma, não? Um involucra dias, outro involucra anos. Agora, qual é a outra relação espiritual muito importante que há aí entre uma e outra? Vamos mirar aqui agora. Nós estamos mirando Shemitah, certo? Do conteúdo entre Pesach e Shavuot, nós vamos regressar ao ponto, pero nós já conhecemos bastante. Pero Shemitah, vamos suponer aqui que ano que vem é Shemitah, ok? Então, nós sabemos que é o sétimo ano de um conteúdo, ou seja, de 1, 2, 3, 7. É uma semana de anos. Okay? Então, quando chega este ano, a gente está falando aqui, você não pode sembrar nada, você não pode podar, você só pode comer. Se um ano, imagina, se você sembrar, se você trabalhar na terra, se cresce a erva, a mata, a rama, você só pode cosechar e comer, ok? É para você, para seu ganado, para os estrangeiros, para os pobres, todos, a terra dará a você e você só pode comer, você não pode trabalhar ela. Quando você mira isto, você pensa assim: por que você trabalha na terra? Quando você trabalha ela, você prepara um campo para que você pueda, não sei, sembrar muitas coisas aí diferentes ou sembrar uma qualidade de um produto específico, ok? Ou só bananas, ou naranja, o que seja, ou uvas, solamente uma coisa ou várias coisas juntas. Pero você trabalha a terra para que você pueda caminhar aí, para que organizadamente você tenha controle de tudo e pueda cuidar também de todos estes produtos, porque vienen as plagas e as coisas, os animais. Se você não faz isto, se você deixa as ervas crescerem, ramas, matas, tudo aí, o que passa é que um ano vai caindo os frutos que se pudrem e estão aí no suelo e a terra está recebendo isto, compreende? Ele se pudre aí e ele mesmo vai trabalhando o suelo, ou seja, a terra vai se alimentando de las ramas que estão aí, de las matas, ou seja, e um ano você não, como se chama, privou? Não, você não quitou da terra a oportunidade de alimentar-se. Ela está se alimentando, a Shem está alimentando ela, porque depois, quando você começar a trabalhar, tudo que você sembrar aí, terá no suelo para ela. Claro que é necessário uma coisa que ative aí, o que? A lluvia, compreende? Porque se não há, então tudo está seco. Se seca, aí é um deserto. Pero se há um homem aí, se há uma pessoa que está atento a tudo isso, mais a lluvia, então tem a união perfeita. Por esta razão, nós recordamos da Parashá Bereshit. O que nos hace recordar da Parashá Bereshit? Quando está escrito que no Gan Eden não havia chovido todavia, e a terra, os árvores não haviam crescido, porque não havia homem para trabalhar a terra. Compreende? Então é assim, aí estava a semilha em la terra. A gente já teria já havia, não, ele já bendijo a terra
com as semillas, ou seja, já está tudo nele. O que faltava era chover e o homem trabalhar. Compreende? Está aí escrito. Então, como o homem, não havia homem para trabalhar na terra, não chovia, então estava tudo aí. Então, é dizer que está aí, necessita de lluvia e necessita de homem para trabalhar para que a bendição chegue. Agora, quando miramos a relação espiritual, é muito, muito importante entendermos por que Hashem dá tanta importância, tanta seriedade a estes dois, a relação. Contar de Pesach hasta Shavuot e de um princípio de conteúdo para chegar a 50 anos. Isto involucra o recebimento da Torá, Kabbalat Torá, ok? Como involucra o recebimento da Torá? Vamos continuar aqui e nós vamos regressar para que vocês entendam. El verso el verso así, 9. E hará sonar um sonido quebrado. É assim que está em espanhol, não sei como está aí de vocês. Sí. Hará sonar el shofar. Sí, pero así, Vehayu lecha yemei sheva shabatot hashanim tesha ve'arba shana ve'avarta shofar truá. É assim, ve'avarta shofar truá. Ok? Não está falando tequiá e nem shevarim. Ele está falando truá. Ok? E truá, qual é o toque? Truá. Truá é aquele toque assim, de 7 a 9. Ok? É quebrado. Por isso ele traduz aqui como quebrado. Para dar a entender isto, se põe aqui também, para quem está lendo e não conhece, falar truá não vai entender. Não? Por esta razão ele já puso aqui. Um sonido quebrado de shofar no mês sétimo. Que mês? Vamos falar assim. Este é o 50º ano. Ok, chegou o 50º. Quando que se completa o tempo? Quando que vamos a trazer esta liberdade para todos? Porque esta é a mitzvah do dia de Yovel. Que os que têm deudas sejam perdonados, que os escravos sejam liberados, que a terra que está por possessão de uma pessoa, por causa de uma deuda, regresse a seu dueño natural. Quando vai começar isto, de efetivar isto? Quando chegue o sétimo mês. E quando é o sétimo mês? Mês de Tishrei. Ok? E aí, neste mês de Tishrei, quando vai o dia? É o primeiro? Não. Rosh Hashanah? Não. É o dia das trompetas? Não é o dia. É o dia de Yom Kippur. É o dia. Imagina. Dia de Yom Kippur. Dia de las expiações. O que a gente está falando? Que este dia, que é o dia em que as pessoas são libertadas de seus pecados, de la condenação del pecado, ou seja, que são perdonadas por Deus. É o dia que as pessoas têm que perdonar as deudas. Compreende? Se você quer que a gente perdone a quem te ofendeu. Recuerda aí Yeshua ensinando isso? Isso está uma conexão com o dia de Yovel, de jubileu, porque a gente condiciona a gente, o povo, a dizer assim: mire, dia de Yom Kippur, dia de Yom Kippur, todo judío quer ayunar, todo judío quer o que? Perdão, quer expiação, ele quer que a gente receba ele, que a gente receba sua oração, que Hashem perdona suas deudas espirituais, o que de tanto ele pecou durante o ano, as deudas que ele, como se chama? Adquiriu durante o ano, ele está aí agora para, de uma maneira
convencer a Hashem de que ele necessita de seu perdão e espera que a Hashem perdone. Aí a Hashem condiciona ele. Se você quer perdão e expiação, neste dia você terá que perdonar as deudas. Você terá que perdonar aqueles que, se você tem escravos que estão trabalhando para você porque eles estavam em deudas com você, você tem que perdonar. Se você tem terra que pagaram você com terra porque estavam em deuda com você tem que devolver as terras. Ou seja, libera todos para que você também possa ser liberado. A Hashem é extraordinário, é maravilhoso. Então, agora, por que isto involucra recebimento da Torá? Vamos recordar um pouco. Não somente o recebimento da Torá, mas involucra o toque de shofar, como hablamos, e este conceito de liberação, tanto física quanto espiritual. Isso nos hace recordar de Monte Sinai. Agora, recuerda que Hashem está dando esta mitzvah aonde? No Monte Sinai. Aqui está. Vai daver Adonai el Moshe Behar Sinai. Compreende? Esta mitzvah Hashem está dando no Monte Sinai. E então ele está recordando ao povo que no Monte Sinai receberam a Torá e nós vamos caminhar juntos aqui estes 3 pontos. O recebimento da Torá no final da Sefirat Omer, do conteúdo de Omer, nós temos a fiesta de Shavuot, que quer dizer semanas. Shavua, semana. Shavuot, semanas. Não é assim? Desde a salida dos filhos de Israel do Egito, que foi Pesach, o evento espiritual, hasta o Monte Sinai, no dia que Hashem falou sus aser de brot, ou seja, os 10 pronunciamentos, que são conhecidos como os 10 mandamentos, aí foi o 50º dia, desde a salida de Egito hasta chegar ao Monte Sinai. No fim de 7 ciclos de Shemitah, que agora nós estamos falando aqui desta mitzvah, Hashem está marcando, terminou 49, empieza o 50º ano, não mais dias aí, agora ano. Ou seja, en Yom Kippur, tem que ser Yom Kippur, que também tem sua ligação com a Torá. Aí você, onde? Se Yom Kippur, a ligação com a Torá, vamos recordar este ponto aí. ¿Sí? Las fechas. Bueno, as primeiras tablas foram entregadas em Shavuot. ¿Sí? Desde a salida hasta a entrega aí foi 50º dia, não? Entrega da Torá. E as segundas tablas, Moshe quebrantou as tablas. Agora as segundas em Yom Kippur, 10 de Tishrei. Vamos recordar as fechas. 6 de Sivan. Mire, 6 de Sivan é Shavuot. Foi a proclamação de los 10 pronunciamentos. 7, ou seja, o dia seguinte, Moshe subiu ao Sinai e se queda aí 40 dias para que Hashem pueda entregarlas totalmente. 17 de Tammuz, já passou o mês de Sivan, entre o Tammuz. Ayuno, temos no calendário, ayuno de Shiva Asar Betamuz, ou seja, 17 de Tammuz. Porque, primeiro ponto aí deste ayuno é porque Moshe desciende e quebranta as tablas. Ok? Esse é o pecado Egezahad, o pecado del becerro. Sim. Aí, dia 19 de Tammuz, Moshe sube pela segunda vez e se queda mais 40 dias. Ok? Para pedir perdão. Pero no dia 29 de Av, Moshe desciende del monte, pero sin perdão. Hashem não perdonou o povo. Ok? 29 de Av. Aí no dia 1 de Elul, Moshe sube pela terceira vez, mais 40 dias. Completa 120 dias.
Y cuando él desciende es día 10 de Tishrei, Yom Kippur. Y él desciende con las tablas definitivamente con perdón. Y estas segundas tablas de la Torá y con la orden para construir el Mishkan. ¿Comprende? Entonces cuando Moshe desciende del monte Sinai en el día 10 de Tishrei, él desciende con las segundas tablas y con la orden de Hashem para construir el Mishkan. O sea que entre la entrega de las primeras tablas y la segunda fueron 80 días. Sí, sí. O sea, se pasa todos estos meses para llegar Yom Kippur y Hashem, Moshe descender con las segundas tablas. Entonces, Shavuot fue entregue las primeras y Yom Kippur las segundas. Entonces, la relación del conteo de Homer, del conteo de Shemitah para Shavuot y para Jubileu estão conectados com a entrega da Torá. E como falei, no dia, agora hablar sobre toque de shofar. ¿Por qué la relación del toque de shofar? Porque en el monte Sinai, en Shavuot, hubo un sonido de shofar grande, o sea, está ahí, que ia crescendo, crescendo, que se escuchaba. ¿Dónde? ¿Quién está tocando este shofar? El sonido venía de los cielos, ¿ok? Porque es decir, como está escrito que el cielo es como se inclinó, se inclinó y Hashem descendió sobre el monte Sinai. Pero no solo Hashem, pero toda la corte celestial estaba ahí, los ángeles y todo el mundo espiritual. Entonces el sonido de shofar se escuchaba muy grande y otros menores, otros pequeños, ¿no? Está ahí en Shemot, Éxodo 19, 16 y también el verso 13. E agora em Yom Kippur, vamos falar de Yom Kippur. Isso foi Shavuot, quando Hashem entregou a Torá. Em Yom Kippur, no jubileu, suas regras é para quê? Se beavarta, ou seja, que se passe na terra um sonido de shofar. Está aqui. Nós miramos ve ha'avarta shofar truah bechodesh hashevi be'esor lachodesh beyom kippurim ta'aviru shofar bechol artechem. Ele diz que y hará sonar el sonido quebrado de shofar en el séptimo y en el décimo del mes, en el día de las expiaciones, harán sonar el shofar en toda su tierra. ¿Ok? ¿Está ahí? Ele continúa diciendo, y santificarán el 50º año y proclamarán emancipación en la tierra a todos sus habitantes. Jubileo será para ustedes y harán regresar a cada hombre a su heredad y a cada hombre a su familia harán regresar. Jubileo será el 50º año para ustedes. No sembrarán y no cortarán lo postero y la cosecha de él, y no tomarán lo que habían apartado de la cosecha de él. Pues jubileo es santo para que ustedes del campo se alimentarán de su cosecha. Y en el año del jubileo, retornará todo hombre a su heredad. Qué bueno. Libertad para todos. Y una cosa interesante assim para nosotros es que la palabra shofar, las letras Shin, Vav, Pe y Resh, tiene la misma raíz. Son palabras que traen, por ejemplo, ishtaper, va a traer melhorar, ¿cómo se dice esto? Estará mejor mañana. Mejorará. Sí, es mejor, está mejor. Shipur, o sea, la raíz. Es la misma raíz de shofar. Entonces, es decir que está tocando un shofar, está diciendo así, la cosa va a mejorar. Hashem está trayendo, anunciando, proclamando que la cosa va a mejorar. ¿No sé? Y también, Shefer en hebreo también con las mismas letras trae la idea de belleza. O sea, todo se quedará más bonito. Los días mejorarán. O sea, será mejor. Entonces el toque de shofar es una cosa muy especial porque para nosotros tiene toda esta relación profunda en que hay
en la entrega, o sea, de las dos tablas de la ley, la primera y la segunda. Y hablamos de liberación, libertad. En Shavuot recibieron el pueblo la libertad o la liberación, que hablamos en hebreo dror. Diga dror. Dror es liberación, ¿ok? ¿Y qué liberación fue esta? Cuando salieron del Egipto, fueron liberados físicamente, pero ahí en el monte Sinaí fueron espiritualmente e intelectualmente, ¿ok? Porque el propósito de la entrega de la Torah era para que entrase, pero no entró, ¿no? No fue así. No se concluyó ahí con que debería se pasar. En ese día, no Mahamad Har Sinai, o sea, cuando estaban todos ahí delante de Hashem del Sinai, no se completó o que Hashem deseó para el pueblo, que la Torah entrase en sus mentes, sus corazones. Pero el pueblo de ahí delante tuvo que hacer un esfuerzo para poner estas leyes. En Yom Kippur, en el jubileo, la libertad, la liberación de la tierra y la servidumbre. O sea, de nuevo, Hashem trae el mismo concepto de liberación. O sea, tiene que ser justo, porque todos recibieron este regalo de Hashem. Y no puede oprimir a su hermano judío porque tiene deudas con él. Hashem trae esta idea de perdón, así como reciben. Por esa es la razón de las enseñanzas de Yeshua, traer ese tema, que é sempre trayendo, as pessoas interpretam tão mal, dizer que é como que Yeshua é mais bueno que Hashem. O hijo é mais bueno que o padre. O padre manda castigar, traer castigo, e o hijo é muito bueno, ele perdona todo. Pero a ideia, as coisas que Yeshua trajo foram coisas que Hashem já hizo. E ele mesmo falou isso. As coisas que hago foi a que eu mirei mi padre hacer. O que escuché hablar, eu hablo também. Então, assim, Yeshua não trajo nada de si mesmo, pero sempre o que Hashem ensinou, o que Hashem deu atrás, as pessoas que traduzem, interpretam mal tudo que Hashem hizo e o que Yeshua também hizo, ¿no? E tem hablado. Duas coisas nós miramos acá. Temos dois tipos de pessoas aí. Temos o que se é chamado em hebreu de tzadik gamur. Diga, tzadik gamur. Literalmente é um justo completo. Gamur. Está completo, está terminado. Isso é quando nós dizemos Besed gamur. Zéu. É dizer, está bem, está terminado, está tudo, é tudo. Sim, agora, o tzadik gamur é este, um justo completo, uma pessoa que está aí, vivendo fiel, buscando de toda maneira ser justo em todo. E temos o outro ponto, que é aquele Hoser B'Tshuvah. O que é o Hoser B'Tshuvah? Hoser está regressando, B'Tshuvah em arrependimento. Porque as duas palavras querem dizer regressar, não? Hoser é regressar e Shuvah também. Pero B'Tshuvah é em regresso, em retorno, não? Essa é a ideia de arrependimento. Então, Hoser B'Tshuvah, aquele que está regressando em arrependimento. E este que está regressando em arrependimento também aparece aí. São as pessoas que estão em busca de perdão, ou seja, conhecem suas debilidades, seus erros, mas estão aí sempre regressando, sempre se arrependendo de seus pecados. Mas para isto, tanto o Tzadik Gamur quanto o Hoser B'Tshuvah, é necessário uma coisa muito importante, porque senão não logramos nada. Se chama Anavá. Diga Anavá. Humildade. Principalmente delante de Hashem. Imagina que alguém vai chegar e dizer: você tem que me dar, é direito meu. Para Hashem, louco. Não tem que chegar e se humilhar-se delante de Hashem. Isso se chama humildade, se chama Anavá em hebreu. Ou seja, quando miramos este tema de que Hashem nos traz desta ligação de Shavuot em Yovel, certo?
Pentecostés e jubileu, partindo de um ponto, ou seja, Shavuot parte do ponto de Pesach, a liberação do Egito, e jubileu parte de um ponto, de um conteo, hasta jubileu, que é o 50º ano. Vamos recordar que todo isto involucra esses dois tipos de pessoas: Tzadik Gamur, o justo completo, e o José de Teshuvah, ou seja, aquele que está regressando, e Manavá, ou seja, com humildade. Isto nos faz recordar do que Hashem estabeleceu lá atrás, quando ele ordena contar. E hablamos, como essa Parashá Bereshit, regressamos a Parashá Bereshit, de los 120 anos, que Hashem dio de límite para o homem. ¿Recuerdan? Mi espíritu no más peleará con el hombre porque él también es carne. Sus días serán 120 anos. E aí recordamos que hablamos de la Parashá Bereshit. 120 anos, depois de esta palavra de Hashem, muita gente viveu mais de 120 anos. Não é assim? Então, o que passou? Depois do dilúvio, várias pessoas viveram aí mais de 120 anos. Então, o que passou com esta palavra? Será que esta palavra não... A gente está falando solamente de 120 ou ele estava falando de outra coisa? Recuerda que falamos que na realidade a gente não está apenas, ou seja, solamente falando de 120 anos de um homem, não solamente, está falando, pero não solamente. Ele está falando também de la humanidade. Ou seja, que a humanidade tendría um tempo limite. Límite. E aí, recuerda que hablamos que se nós podemos traçar, e traçamos, né? Juntamos aí um limite de tempo, de moadim, de solenidades, de dias sagrados, são solamente 50. É uma linha de 50 anos, não tem mais nada depois de 50 anos. Não tem uma coisa que Hashem ordenou você guardar de 70 em 70, de 100 em 100, não há, é solamente hasta 50. É dizer, que se uma pessoa nasce no primeiro dia do conteo de Shemitah, ou seja, de jubileu, ele com 50 anos de idade vai mirar o último ponto aí na linha do tempo de solenidades e completa. Ou seja, está listo. O que passar isso é um acréscimo para ele. Compreenderam? Então, em 50 anos, ele vai participar de todos os Shabbatot semanais. Ou seja, de 7 em 7 dias, um Shabbat. Todos Rashei Hodashim, todos Rosh Chodesh, que é o primeiro dia de cada mês. Ou seja, de mês em mês, nós temos uma fiesta mensual, Rosh Chodesh. Cada ano, Pesach, Shavuot e Sukkot, as três grandes fiestas anuais. Ou seja, cada ano, nós participamos de 3 fiestas anuais. De 7 em 7 anos, uma Shemitah, um ano de remissão. De 28 a 28 anos, o ciclo do sol, Birkat HaMah. Ou seja, de 28 anos, quando uma pessoa completa 28 anos no ciclo do sol, porque o que é isto? Quando Hashem criou o sol, ele criou em um ponto do universo. Não somente a Terra camina, mas o sol também camina, e ele completa um mahazor, um ciclo. Em 28 anos ele regressa para sua posição em que Hashem criou ele. Então chamamos de mahazor HaMah. De 28 a 28 anos, quando chega este dia, hacemos a Birkat HaMah, a bendição do sol. Não do sol, mas bendecimos a Hashem porque completou. Sim, então, 28 a 28 anos. Depois disso, 50 a 50. Ou seja, 50 anos, jubileu. Depois de 50 não tem nada. Então, na linha do tempo do homem, se você multiplica 120 por 50, quanto nós temos? 600. No. No, 120 por 50. Por 50. Por 5.
Solamente 6.000. 6.000 es el límite de la humanidad, del gobierno humano. Estamos tremendo. Sí, estamos ahora. Y estamos en 5.700. Sí, ya estamos en el, 78, ¿no? sí, ya estamos, Sí, ya estamos en el séptimo. no, ya estamos en el sexto milenio. Llegando. Vamos, Sexto milenio. cuando llega el Estamos en el 7, séptimo sí, es el Shabbat, ya no es gobierno del hombre, es de milenio. Hashem, O sea, el milenio, ¿no? el milenio. Por eso es el séptimo milenio, es el Shabbat Agadol, el grande Shabbat. Ya el gobierno no es del hombre, es de Hashem. Por eso la importancia de jubileo. Es la última fiesta, es la última solemnidad en la línea del tiempo de un hombre. Es como hablé, un hombre, si él nació en el primer día del conteo de jubileo, él va a mirar todas las solemnidades hasta completar 50. Cuando él pasa de 50, él está en acréscimo del tiempo. En tiempo extra. Sí, es un extra. O sea, él va a mirar de nuevo todo en doble. O sea, porque ascendió a él todo ese tiempo para vivir. Entonces, cuando nosotros miramos ahí o que la Torá está diciendo en Bereshit, aliás, cuando Hashem mira a humanidade mesclada com os ángeles aí, com toda aquela coisa del princípio, os ángeles que descenderam, toda a maldade, ele disse: mi espírito não mais contenderá com o homem, porque ele é carne. Sus dias serão 120. Ele está falando 120 anos para, ou seja, sus dias, o limite de existência, o limite. Nós estamos falando do princípio da criação. Ou seja, praticamente havia terminado o primeiro dia da criação. O seja, porque Hashem dijo para Adão: "No dia que você comer deste fruto, no mesmo dia morirás." Não está falando de um dia normal, está falando de um milênio. E Adão não completou um milênio. Ele não viveu nenhum dia, ou seja, no mesmo dia ele morreu. Permiso, entonces entró el pecado, la enfermedad, todo lo negativo entró entonces con la... Antes de esto me imagino Adán no tenía enfermedades, No. ni malos pensamientos. Todos los Entraron males, nuestras luchas, pues nuestras luchas que ahora son de verdad luchas. sim, diarias. e só foram añadindo mais, só uma coisa mala traindo outra. Porque assim, antes de Adão, não existia todos estes males, la muerte, não existia nada disso. Pero hablamos em Bereshit que o homem não foi criado como que tendo uma vida eterna, ok? ¿Por quê? Estou falando fisicamente, completamente. ¿Por quê? Porque isto é biodegradável. Se está abaixo do sol e da luna, o calor e frio se desgasta. Então isso é normal desde Adão. Pero Adão tinha uma coisa muito especial em ele. Quando estou falando de Adão e Eva, okay? Su cuerpo era coberto de tifará, de luz. Pero você não pode dizer que não era biodegradável. Era biodegradável. De que maneira Hashem deu a Adão viver eternamente? Hashem deu a ele acesso ao árbol da vida. Então, é como dizer, o secreto do árbol da vida é que este árbol dá um fruto a cada mês. E então, durante um ano, ele dá 12 frutos. Então, cada mês, por exemplo, cada mês, as células vão morrendo, vai se desgastando. Ou seja, você sofre o calor, sofre o frio e se desgasta. Então, Adão chegaria aí, imagina, o fruto, aquele café. Corria um fruto e quando ele comesse este fruto, regenerava todo. Então, ele volvia a como no primeiro ponto da criação, perfeito. Imagina anos, décadas, siglos, milênios, seria assim como ele foi criado, uma aparência de 30 anos. Nunca, sim. Isto é viver eternamente. Então, assim, pero se ele não come, então quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Hashem, o que Hashem falou? Se vocês miram o texto diz assim: Hashem habla com alguém. Não? Nós sabemos que é Yeshua.
né? Mas o judaísmo vai trazer várias interpretações, que Hashem falou com os ángeles, com o cielo, a tierra, o sea, pero nosotros sabemos que Hashem está hablando con Yeshua. Então ele disse, el hombre ahora es como um de nosotros, conocedor del bien y del mal, para que ele não extienda su mano e coma del fruto del árbol de la vida e viva eternamente assim, em pecado. Hashem puso uma espada em fuego e um querubim para guardar el camino del árbol de la vida. Então, a partir do momento em que Adão não pode mais chegar ao árbol de la vida e comer, ele agora só vai desgastando, envelhecendo e morrendo. Compreende? Y el árbol de la vida representa a Yeshua. Sí, representa en su totalidad, ¿no? Pero no solamente Hashem prohibió ele de entrar nesse caminho del árbol para comer, como Hashem puso para fuera del jardín. Para que no comieran del árbol. Pues seguían comiendo, seguían viviendo, no Sí. iban a morir. Y en un estado de pecado, de transgresión. Y entonces, como Hashem habló, en el día que usted comer, usted morirá, en este mismo día, usted morirá. Si usted mira ahí, Adán no murió en el mismo día, No, día de 24 horas. Si ahora en el primer milenio de la creación, o sea, en el primer día de estos 6.000 años, o sea, en el primer milenio, él murió. Y no completó 1000, él no llegó a completar 1000. Mira que su descendiente, que fue el octavo, que foi Metusela, foi o que mais viveu, mais se acercou de 1000 anos. 900. Sim. Casi chegou a 1000. Pero Adão mesmo morreu. E Adão conheceu Metusela. Eles sí, el padre Lamer, que el padre de Noah conheceu Adão. Sí, pero Noah não chegou a conhecer Adão. Adão morreu em tempo de seu papá, Lamer. Quando Noah já estava aí, Adão já estava pouco tempo que Adão, o primeiro homem, já havia morrido. Era muerto. Então, es decir, que no momento em que o homem foi proibido de comer, ele então agora perde sua luz, se ela te fará, e aí solamente vai envelhecendo hasta que se vá. Pero as promessas de Hashem são quais? Que se regrese a este ponto aí. As promessas que Yeshua hizo, ele falou que aquele que vencer comerá del fruto da árvore da vida. Aqueles que dijo Rav Shaul, Pablo ou Yohanan, dos dois, vai dizer que Yeshua, quando ele regressa, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós miraremos a ele, pero seremos semelhantes, ou seja, como Yeshua ressuscitou su cuerpo, carne y hueso, palpable, pero pontifará. E um cuerpo de luz, podemos falar de física, que qualquer cuerpo, matéria, em la velocidade da luz, pode atravessar outra matéria. Então, luz, la velocidade de luz pode atravessar outra matéria. Então, é dizer que um corpo lleno de luz, ou seja, ele pode atravessar outra matéria. Compreende? Por isso, Yeshua apareceu sendo de carne e hueso. Apareceu dentro dele, estava tudo cerrado e ele é um fantasma. Fantasma? Sim. E não pode tocar-me, mire, tem alguma coisa para comer? Puseram aí delante dele um pescado e miel, não? E Yeshua comeu. Tem outro? Então, é da mesma maneira como ele é, como ele ressuscitou de los muertos, aqueles que já morreram vão ressuscitar assim. Nós outros que estivermos vivos aí, seremos transformados assim, em um corpo de Tifara, como Adão era no princípio. E estaremos neste estado, pois receberemos este direito de poder comer del árbol de la vida, de ter acesso a isto. Al fruto del árbol. Sim, ¿Qué es regressando. ese fruto? ¿Cuál es ese fruto?
Entonces es el enigma, el secreto. Y hay muchas cosas, hay gente que dice que era ¿cómo se llama? Higo. ¿El higo? Un higo porque Adán se cubrió con hojas de higuera. Ah, sí, cuando... Sí, entonces algunas personas van a decir, interpretar que era un higo. Otros van a decir que era una uva, o sea, viña, vide, una vide, porque es el principal fruto que el judaísmo tiene, o sea, ¿no? De las bendiciones para Hashem. Y otros van a decir que era una granada. Tienen varias interpretaciones, no se puede decir era esto o aquello. O sea, era un fruto. Ahora, conoceremos. Nosotros vamos a comer. Qué bendición entendermos que Hashem estableció un tiempo y nosotros estamos en el final de ese tiempo. Cuando hablamos del calendario de 5779, bueno, faltaría ahí ¿cuántos años para llegar a 6.000? 200. 221. 21. 221. 21. 220. 220. Años perdidos, ¿no? Sí, 221. Entonces usted pregunta, no voy a llegar ahí. 221 ya, entonces mucha cosa para ocurrir, pero los señales nos muestran que estamos en el final. Pero cuando nosotros vamos a mirar eso en la historia, de que Rabbi Akiva con Rabbi Yosef, ellos adulteraron el calendario de Hillel, que es y quitaron 230 años de este calendario. O sea, ya estamos en el... Ahí clasificamos. Ya clasificamos. Entonces, y tenemos todas las informaciones, ¿ok? Todas las informaciones de los tiempos que ellos quitaron. Porque na realidad, ellos tenían la intención de hacer con que el conteo de las semanas de Daniel no viniera a se armonizar con el tiempo de Yeshua, mas se armonizar con un gran líder que hubo ahí después de Yeshua, en el tiempo de la destrucción del templo, que fue Bar Kokhba. Entonces, cuando ellos adulteraron el calendario para que este conteo de años viniera a cair en Bar Kokhba y no en Yeshua, ellos hicieron eso para convencer al pueblo de proclamar Bar Kokhba como Mashiach. Eso fue peligroso, ¿no? Sí. Y ellos proclamaron Bar Kokhba como Mashiach. Pero hicieron un favor. Sí, o que passou, o que passou foi que Bar Kokhba tuvo sucesso durante 2 anos. Tu éxito. Tuvo éxito durante 2 anos. E nesse tempo ele chegou a organizar muita coisa em Israel, hasta mesmo como se chama, cunhou moedas de criar moedas, cunhando, ou seja, moedas com inscrições em hebreu, porque recuerdam que eles não falavam, a língua oficial não era hebreu, era arameu, e ele estava fazendo com que o hebreu estava regressando, mas então todos estavam mirando Bar Kokhba como Mashiach, pero o tempo já estava destruído, ¿no? E se diz que Bar Kokhba, que quer dizer Bar, hijo de Kokhba, de la estrella, na realidade era o Bar Koziva, hijo de la mentira. E então Roma vino e massacrou a todos. E Rabbi Akiva, que foi responsável, praticamente casi um dos últimos sábios aí, grandes sábios, que hasta hoje é um grande sábio para o judaísmo tradicional, ele foi queimado com um rolho da Torá. E seus discípulos todos morreram, todos os discípulos de Rabbi Akiva foram assassinados, todos da sua yeshiva, e Bar Kokhba morreu. Foi um massacre muito grande nesse tempo, e aí nos hace recordar as palavras de Yeshua, nosso Mashiach. É claro que nós miramos isto, nós de uma maneira, nós devemos mirar assim, que como se diz, que coragem, que coragem
de nuestro pueblo, ¿no? De enfrentar un imperio, enfrentar Roma, de tentar arreglar las cosas, ¿no? O sea, ok, que Rabbi Akiva negó a Yeshua, o sea, negó que eu digo, nunca o reconoció e hizo de tudo para que quitasse totalmente a ideia de Yeshua ser Mashiach para Bar Kokhba. Isso está muito malo, claro. Murió desta maneira, pero foram muito valentes, não? E morreram, e se cumpriu o que Yeshua dijo, depois de que ele, recuerda, Mateus 24, muitos falsos messias vendrão e dirão, estão aqui, allá, não creiam. Então, depois de Yeshua siguió ocurriendo coisas assim. Então, pero Bar Kokhba foi este grande exemplo da história de uma coisa que ocorreu, e hablando del calendário, foi aí que o calendário foi quitado os anos. Pero esta informação não era compartida com muitos do judaísmo tradicional, não. Muita gente se quedou aí molesto porque era uma informação só com alguns liderazgos, pero depois isto saiu e muita gente se quedou aí porque isso não era compartido com todos. E saber que nós agora estamos, como se diz, Bapetar, o sea, a las puertas de la... Sí. Entonces, o que pasa es pensar que si fue perdido 230, luego puede tener ¿cómo se llama? Margen de error de otros años. Entonces, si nosotros no llegamos, la Gueolá no llegó, entonces porque no llegamos, ¿no? Entonces, estamos muy cerca ahí. Sabe que quando chega a 6.000 ainda não é o sétimo milênio, tem que ser 6.001. Então, quando chega a 6.001, aí entra o grande Shabbat. Então, sim, pero nós estamos aí, neste final de la cosa, compreende? Estamos 7 anos antes, 8 anos antes. Perfeito, sim. E quando nós mirarmos aí, esta última semana de anos, aí podemos dizer que estamos a 7 anos de la Gueolá. Sí, porque esos 7 años antes tienen que ser 3,5. Perfeito. Então, aí nós podemos fazer uma conta de que agora podemos contar, porque nos foi dado para contar. Y cuando llegue el séptimo milenio, va a ser contado desde el primer día que llega, desde el primer día ya tiene que estar construido el tercer templo, ¿verdad? Sí, este templo, usted dice el templo y que Ante Mashiach. El templo de Jerusalén, el tercer templo. Ya, entonces, ¿es el tercer templo? Sí, cuando el último que se va a construir. No. ¿No? Ese ¿No tiene que estar construido? No, este templo, ese tercero templo que va a construir ahora. Es ahora, pero es lo que estoy pensando, sí. Porque si, Sí. wow. Cuando empiece el milenio, ese tercer templo ya tiene que estar. O sea, Sí, pero ele será destruído prácticamente. Se não foi totalmente destruído, parcialmente. Una parte dice que será el renuevo, será el que construirá el Sim, templo. porque esse é Mashiach que vai. O sea, Si el no construir definitivo esta va a ser hora. el cuarto, ¿no? Tercero entonces. Sí, del Mashiach será el cuarto. El cuarto. Pero no será. De Mashiach será el cuarto, ¿verdad? Exacto. Es el templo de Ezequiel. Claro. ¿Comprende? Era el profeta Ezequiel, cuando él mira el templo, Ese tercero que está por construir va a ser destruido. vai ser destruído. Pronto. Ou También va a ser totalmente destruido. ou Sí, parcialmente. porque no, el cuarto ya es el definitivo, que es el de Mashiach. Sim. Eso no será espiritual. No. Ele será físico espiritual. Pero físico también. Pero Sí, físico también. será físico Que ahí es donde uno entra ahí. Porque recuerda, Yeshua es de carne y hueso. Exacto. Sí. Nosotros también vamos Y a nosotros estar ahí. también. Porque ahí nos confundimos con el mensaje de la iglesia. Pero é como dizer que todo esto que é matéria estará involucrado em luz, em que fará. Ou seja, é uma coisa especial que o propósito de Adão. Se você mira todos os mundos espirituais e o mundo físico, Adão é este que está em los dois ao mesmo tempo. Sí. Toda a criação está no mundo físico e a criação do mundo espiritual é o mundo espiritual. Ajá. Pero Adão está em los dois mundos ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu digo Adão, nós, homens, Sí. nós caminhamos los dois mundos. Em toda a criação, solamente nós podemos caminhar em los dois mundos. Compreende? Pero no en este momento. Não, neste momento caminhamos.
Assim, não completamente, pero ok. caminamos, porque quando nós oramos, tudo isso que hacemos espiritual, nós temos acesso ao mundo espiritual. E até mesmo as pessoas que estão aí afuera, que não têm temor de Hashem, que estão involucrados com idolatria, eles também caminham no mundo espiritual, pero de abaixo. Sí. Quando eu digo de abaixo, existe uma expressão em hebreu arameu que é sitrachra, o outro lado. Como tinieblas. Sí, en las tinieblas. Entonces, ellos caminan también en el mundo espiritual, pero en las tinieblas. O sea, de una manera sencilla, es decir, un resumen, el hombre puede caminar en los dos mundos al mismo tiempo, quer sea con Dios o sin Dios, pero él puede caminar, porque él fue criado para esto, ¿comprende? Wow. Entonces, así, en el final, o sea, cuando Yeshua llega ahí, será una cosa, pero será una cosa visible. O que hoy não é. Física. Sim, será uma coisa assim muito especial com Yeshua. Wow. Porque Yeshua viene e quando ele viene desde Aravot, não, no sétimo cielo. Quando ele descende, ele vem descendendo com todos os seres angelicales com ele. Imagina isso. É literalmente uma invasão extraterrestre. Imagina. Uy, pero celestial. Mirándole los cielos, las nubes, y Yeshua llegando con querubines, serafines y cosas. En un caballo blanco. ¿Ah? En un caballo blanco. Imagina esto. Entonces, regresando al punto, para terminar, y o que está escrito ahí, capítulo 25, verso 9, dice: harás sonar un sonido quebrado de shofar en el mes séptimo, en el 10º del mes. En el día de las expiaciones harán sonar el shofar en toda su tierra. ¿Ok? Bueno, dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Quién fue Rabbi Shimon Bar Yochai? Vivió ahí en el siglo II, cerca ahí de la destrucción del templo. El shofar sona uma truá, um sonido quebrado, e não uma tequiá, um sonido largo. ¿Por quê? ¿No? A resposta é para demonstrar que no ano Yovel del jubileu, o sonido del shofar deve ser o símbolo de la quebra, ¿Quiebra? quebrado. Del quiebre. De la quiebra, Del quiebre. de quiebre, de todas las cadenas. Cadena. O sea, así, Del quebrantamiento de las cadenas. el quebrantamiento de las cadenas. Ta, 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 ta. Por isso ele disse, Vehavarta shofar truá bechoda shivshivi. E aí ele diz, Ukratem dror baaretz. E proclamareis libertad em vuestras tierras. Es decir, mirar Yeshua chegando com o sonido de shofar. Será o grande Yom Kippur para o povo de Israel. Será como um Yovel, como um jubileu. Ese sí es el Yom Kippur de todo el pueblo. Todo o povo. E assim, Kol Israel Evashá, todo Israel será salvo, todas as deudas perdonadas, e a terra de Israel regressará a Israel. Compreendes como um jubileu. Entonces Mashiach como que va a regresar a un Yom Kippur, ¿verdad? É como um Yom Kippur. Se podemos dizer assim, a fecha é Yom Kippur, pode ser que seja. Não vamos dizer assim, porque vamos dizer assim, estão muito pretensiosos dizendo que marcando fechas. Pero todo indicativo de sua venida, o quadro que está aí é como um Yom Kippur. Yom Teruah é o dia de Rosh Hashanah, o ano novo. Es diferente. Sí, el Yom Kippur é o dia das expiações. E como nós estamos mirando Yeshua regressando e a expiação nacional, né, se chama Capará Leumi ou Geulah Leumi, a redenção nacional, que isso não ocorreu todavia, só quando ele chegar. Então, Yeshua foi e é nosso Pesach, nossa Geulah para ti, né, personal, Pero no la del pueblo. pero não é de toda a nação,
hasta ahora, porque toda nación no recibió. Pero cuando él llega, cuando Israel va a todo Israel lo reconocerá y lo recibirá, y entonces ahí toda nación recibirá expiación. Luego es una Geulah Leumi, es un Yom Kippur. Entonces, si miramos de esta manera, todas las cadenas quebradas, o sea, es decir, que todos los buenos y malos terán sus deudas perdonadas. ¿Comprende? En toda la tierra de Israel, y la tierra de Israel regresará a sus dueños, porque todas las partes de Israel que fueron quitadas por las Naciones Unidas, por los pueblos árabes, desde el Nilo hasta el Eufrates, será dado de vuelta a Israel. Ya no va a ser ese país chiquitito. No, será alargado de una punta a otra. Porque tenemos que caer todos. Sí. Tiene que ser muy grande. Pero hay una otra cosa, imagínate, todas las generaciones hasta llegar ahora sería mucha gente para un pedazo de tierra mismo así alargado. Pero este es como decir de los milagros que ocurrieron ahí en el tiempo del Beit HaMikdash, que se dice que en Pesach, las fiestas de Shalosh Regalim, de las 3, el espacio donde hay el altar de sacrificios, neste piso ahí no se podía pisar, o sea, caminar las personas que eran de otras tribus, solamente los Kohanim y los Leví. Pero tenía 2 o 3 escalones, y entonces de ahí para acá había un espacio cubierto con columnas, cubierto. Eso se llama alpendres de Shlomo, las columnas de Shlomo, las columnas de Shlomo. Y entonces ahí nesse espacio cabía mucha gente, pero no tantos. Pero dice la Gemara que todas las personas que estaban ahí cabían ahí dentro. Era un milagro, porque ellos hablan de que algunos milagros que ocurrían ahí en ese tiempo. Por ejemplo, el altar está aquí y está quemando el tiempo todo los sacrificios, y mismo cuando no hay sacrificio está quemando, tiene que mantener encendido ahí. El humo que sube no hace así, ele sube como una columna, no se esparce. Por más que venga a tener ventos fuertes, por más que venga a llover o caer nieve, ele continúa, sigue así, como una columna, como decir que Hashem recibe, hay una conexión, ¿comprende? Es un milagro. Y otro es de que este espacio donde la gente estaba ahí, todos lograban entrar, y cada que entrava tenía espacio, cabían todos, y ellos dicen que era el milagro del lugar físico contener un lugar espiritual. Un otro milagro, que no voy a recordar de todos, pero otro milagro que ellos dicen es que como Hashem ordena que todos los judíos tenían que venir a Jerusalén para adorar, para traer sus ofrendas, los peregrinos, nunca hubo un registro de que cualquier uno de ellos fuera asaltado, sufrió un asalto. Nunca, no hay registro ninguno. Todos ellos lograban llegar, pasando por desiertos, montes y cosas, llegaban con sus ofrendas, con su dinero, con sus cosas, y nunca nadie fue asaltado, sufrió un ataque. Sí, porque estaban viniendo para cumplir una mitzvah de Hashem. Hashem cuidaba de todos ellos. Tenía otros milagros ahí que no me recuerdo ahora, pero entonces hablar de este milagro del mundo espiritual y físico junto, esto será, imagina, sí, personas que van a resucitar de todas las generaciones, imagínate, mucha gente. El mundo espiritual y físico junto no tiene límites, no tiene límites. Baruch Hashem. Así nosotros vamos terminando esta parashá, y quiero terminar con 2 cosas importantísimas. Es en español, importantísimas también.
Baruch Hashem. Dice, capítulo 26, ele vai falar sobre não hagam, mire, diz assim, לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם, להשתעבוד עליה, כי אני אדוני אלוהיכם. No hagan para ustedes ídolos y estatuas y pilares, no erijan para ustedes. Y losa de piedra no pongan en su tierra para prosternarse sobre ella. Prosternarse sobre ella, pues yo soy Hashem, su Dios. E aí termina, mi Shabbatot guardarán e mi santuário reverenciarán, yo soy Hashem. Então, mire, primeiro Hashem está ordenando para que nós não vengamos a ser ídolos, estátuas, pilares. E também, onde ele disse, louça de pedra não pongam em sua terra, na realidade ele chama matzevah, eram como coisas dedicadas a ídolos de pedra, não necessariamente um ídolo, pero qualquer coisa que involucrasse uma idolatria, sem ser, entende? A esta coisa aqui é de aquele ídolo, é um cavalo, ou é uma espada, uma coisa de pedra que pode estar involucrando um ídolo, chama de matzevah, pero esta palavra matzevah, hoy en el hebreo, es el nombre de la piedra tumular, aquela piedra que vai arriba del sepulcro, sabe que tampa? Esse se chama matzevah. Pero devemos, é uma questão de idioma, ok? Pero matzevah aqui involucra a idolatria de... Uma lápida. Sim, é como uma lápida, isso daí. E hoy matzevah é isto, é uma lápida. Então, quando você mira toda esta parte de sepultamento e a parte que vai arriba, que tem a descrição da pessoa, matzevah é o nome, ok? Pero no se refiere a eso. ¿Ah? Pero no se refiere a Não é isto, porque aqui involucra a idolatria e era o nome desta pedra que está involucrando adoração ou coisas dedicadas a ídolos. E Hashem proíbe hacer e adorar, como está escrito aí, le hishtahavot aleha, ou seja, não pode ser para adorá-las, ou seja, Hashem proíbe hacer e adorá-las. E termina falando de Shabbat, porque Shabbat é o princípio de todo, ¿no? E o santuário, como dissemos, há algumas pessoas, mire, escute, vou terminar com isso, há algumas pessoas hoje dizendo, por exemplo, falamos do terceiro templo, quarto templo. O terceiro templo será um templo que os judíos estão construindo, talvez com a ajuda do anticristo, anti-Mashiach. Então esse templo não é de Deus. Problema. Qual é o problema com esta palavra? Primeiro, para que o templo seja profanado, ele tem que ser santo. Então, uma coisa que não é santa não pode ser profanada. Compreende? Então, esta declaração está equivocada. Não entre por esse pensamento. O templo que o povo judío vai construir agora, o povo de Israel, é um templo que será erigido de uma maneira Kodesh, que involucra a santidade. Porque as descrições da Torá e da Gemara, da tradição. Então, eles vão fazer com todos os requisitos, todas as descrições características que involucram a santidade. E os sacrifícios que vão ser feitos aí serão para Hashem, invocando o nome de Hashem. Se terá ajuda delante de Mashiach ou não, isso não importa, porque é para Hashem, compreende? Então, isso é uma coisa que é hecha com as pessoas certas, que são os Kohanim, de la maneira certa, com toda a kavaná,
es una cosa de Kodesh. Claro, ellos no reconocen Yeshua, ellos no creen en Yeshua, ellos no tienen la misma revelación, la percepción que nosotros tenemos, pero ellos están haciendo para Hashem. Si vai ter uma ayuda del ante-Mashiach ou não, também não sabe que é ante-Mashiach. Esta é a bendição de termos a Brit Hadashah e conhecer, porque eles não têm. Então, muito facilmente serão enganados. Então, para que o ante-Mashiach depois quebrante a aliança e venga profanar, isto tem que ter grado de santidade, senão não pode ser profanado, ok? Então, só para que nós tenhamos esta ideia e não seguir como algumas pessoas têm sido muito radicales em suas expressões, interpretações, em querer dizer que o templo agora não será Kodesh, será sim, pero nós temos esta ventaja de estar à frente de eles, não, adelante de eles, em conhecimento, sabendo o que vai passar, eles não. Baruch Hashem, que Hashem bendiga a todos com esta Parashá Behar Sinai, Behar. E semana que vem estaremos com a Parashá Behukotai, né? Esses 1000 mandamentos e 1000 leis, então teremos muitas coisas para falar e será o final do Sefer Vaikra, do livro de Levítico. Que Hashem bendiga a todos. Baruch Hashem, Shabbat Shalom.